aqui. Bom dia, pessoal. Nós vamos responder algumas perguntas sobre hipnose aqui, que o pessoal tem perguntado bastante. E eu vou aproveitar então para poder responder para vocês sobre essa... Opa, seja bem-vinda. Hoje aqui o objetivo é a gente poder responder algumas perguntas que estão me fazendo sobre hipnose, tá? Não só para odontologia, mas de um modo geral, o que é hipnose, tudo. Eu recebi muita pergunta sobre o que é isso, sobre a hipnose. Então eu estou aproveitando agora para poder gravar aqui, fazer essa live para vocês e já começar a responder algumas questões. Se você tiver alguma pergunta também, pode mandar, pode enviar e eu vou respondendo. Ontem, na live de ontem, me perguntaram sobre a hipnose, ela pode ser utilizada em quais especialidades da saúde. Então, não só na área odontológica, mas também, bom dia a todos. Eu estou aproveitando hoje aqui, pessoal, para poder falar e responder sobre a hipnose, porque está chegando muita pergunta, então estou aproveitando para poder já gravar, depois vai ficar gravado também no IGTV, sobre as respostas que a gente vai dar. Então ontem, por exemplo, na live, me perguntaram, dá para poder utilizar a hipnose em outras disciplinas da área da saúde? Sim. Ela é muito utilizada na psicologia, que hoje a gente vê na internet, muita gente falando, eu sou hipnoterapeuta. E o hipnoterapeuta, na realidade, ele vai fazer alguns condicionamentos, vai tratar transtorno de humor, fobias, vai dar ressignificado algum trauma, algum hábito que você tem que precisa ser extinto e se colocar um novo tipo de hábito. Além da psicologia, você consegue, na odontologia, que eu usei muitos anos, uso até hoje, na fisioterapia, a terapia ocupacional, medicina, nas disciplinas de modo geral, na educação também, tem muito educador trabalhando hoje com a hipnose, tá? E então, assim, eu até selecionei aqui algumas perguntas que chegaram, que eu vou até começar por elas, que aí vai formando um entendimento em relação a isso. Primeiro, assim, o que significa hipnose? Tá? A hipnose vem do grego, da palavra hipnos, que significa sono. E então se leva a pensar o seguinte, qual é o conceito sobre hipnose? Hipnose nada mais é do que um estado que se aproxima ao máximo do sono, só que através de sugestões. Tá? Então você dá uma sugestão à pessoa, ela fica totalmente alheia a parte consciente dela, ela fica alheia ao meio externo? Não, ela fica parcialmente. Você altera o nível de consciência dela, só que ela está focada na sugestão que você está dando. No caso, por exemplo, para o cirurgião dentista, ele vai pegar, sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? Então nós estamos aqui respondendo algumas perguntas sobre hipnose, que estão me perguntando bastante. Então, assim, a pessoa, por exemplo, no cirurgião dentista, chegou, está com dor de dente, precisa tratar. O cirurgião dentista ele pode disparar um processo de hipnose no cliente, colocá-lo na cadeira, anestesiar. Imagina, você com dor, não sei se você já sentiu dor de dente e vai fazer, às vezes, um canal, por exemplo. E a grande maioria, quando se tem uma infecção, a anestesia fica mais difícil, porque, na realidade, é um sal. E a infecção, ela impede que o sal chegue até o nervo, na terminação nervosa, para poder causar a sensação de anestesiamento. Com a hipnose, isso não ocorre, porque você faz direto para o cérebro e o cérebro deflagra uma sensação de analgesia. É diferente. E com isso você causa para o paciente, você, além de controlar a dor para ele, você diminui a ansiedade do paciente, o estresse do paciente, naquele momento que ele está procurando para ser atendido. No caso da psicologia e da medicina,
por exemplo, para psiquiatras e tal, para quem está em depressão, quem acha que está em depressão, porque na realidade hoje se tem uma fábrica. Quando a pessoa ela está em estado de tristeza ou está aborrecida, tem muita gente que confunde com depressão e não é depressão. Depressão é um quadro totalmente diferente e bem caracterizado. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. E também se pode trabalhar não só esses transtornos de humor, tá? Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa agitada, nervosa, ela vai na geladeira, ataca e acaba com a geladeira. Então, com a hipnose, você consegue, na psicoterapia, tratar tudo isso e ajuda, acelera o processo. É gostoso até. Mas assim, voltando para o campo da hipnose, da odontologia, aqui me perguntaram assim, a hipnose é uma sugestão, então como ela fica? Na realidade, assim, você pode fazer a hipnose com sugestão de duas formas. Uma, a heterohipnose, que é o hipnotizador com o hipnotizado. E a auto-hipnose, eu fazer a hipnose em mim mesmo, você fazer a hipnose em você mesmo. Então, esse processo se deflagra através da sugestão. Então, por exemplo, no caso da auto-hipnose, nós temos até um vídeo bem interessante na internet que você pode assistir, está no YouTube e está também no site hipnosevitorvaz.com. Ali um exercício de 10 minutos que você pode fazer 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, como se fosse um remédio. Se você está muito agitado, está muito nervoso, aquele exercício vai te ajudar. Porque aquele exercício é exatamente para quê? Para você ter condições de você mesmo deflagrar em você sugestões positivas, trabalhar as emoções limitadoras, emoções destrutivas, crenças limitadoras, né? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Não é por aí. Isso são crenças limitadoras. Se eu fizer, será que dá certo? Então, a hipnose ela vem para te ajudar a reprogramar a sua mente, a trazer um equilíbrio e conseguir com que você tenha uma visão melhor da situação que você está passando. E porque hoje a gente percebe, por exemplo, eu como periodontista, eu sei que 98% da população tem problemas de gengiva. Ou mau hálito, sangramento no dente, dor agora com frio, quando você faz assim, sente aquele frio, né? Isso às vezes é causado geralmente por quê? Porque está escovando mal. E nossa, cansei de ouvir. O cliente chegava para mim e falava assim, doutor, mas eu escovo, eu faço do jeito que você falou. Fala, bom, se o sinal continua na tua boca, você continua com sangramento, com halitose, com mau hálito, o seu dente está mole, você está sentindo dor, é sinal de que você não está fazendo certo. Alguma coisa está errado. Então, às vezes, as pessoas têm certa dificuldade, inclusive, de mudar hábitos. Com a auto-hipnose, por exemplo, você pode se reprogramar. Primeiro, muda a frequência cerebral. E existem vários exercícios, muitos exercícios. Nós temos exercício lá no site, no hipnosevitorvaz.com. Lá tem, por exemplo, o exercício do vazio mental, que ajuda a equilibrar a mente, deixar você mais equilibrado e tranquilo. Tem esse exercício da auto-hipnose. E para quê? Para que você possa, ao tranquilizar a sua mente, você depois comece uma reprogramação. Como você faz a programação, por exemplo, no computador. É simples, é tranquilo, não tem problema. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, pode deixar perguntas, tá? Também que a gente vai respondendo. Porque o objetivo aqui hoje é responder perguntas. A outra pergunta que veio aqui para mim é... se todo mundo pode ser hipnotizado. Claro que sim. Todos nós temos condições de ser hipnotizados. Imagina, existe hipnose para animal. Os animais são hipnotizados. Não sou especialista nisso, mas sei, por exemplo, galinha, passarinho, cachorro. Vocês já perceberam o cachorro, quando você faz um carinho nele, que ele vira
com as perninhas para cima e ele sempre está querendo o mesmo estímulo. Por quê? Porque isso aí condiciona a ele, deflagra a ele uma sensação agradável. E quem é que não quer se sentir agradável? Sabe, sentir um estímulo agradável. Então, isso já é um comportamento, uma modelagem. Ele fez assim, uma associação com submodalidades até, com modalidades, perdão. Então, quando você percebe, por exemplo, você ouve uma música que te remete a um lugar gostoso, que você fica tranquilo, que você se sente bem, você está ancorando uma sensação, tá? Você está fazendo uma associação com modalidades e submodalidades. Quando você recebe um abraço, né? Quando você recebe um elogio ou até mesmo uma crítica, você vai associar com algum tipo de sensação. Então você faz uma ancoragem. E a hipnose, nós fazemos naturalmente, o transe, nós entramos a cada 1h30 nós entramos. Por quê? Você já percebeu quando você está dirigindo e que você observa, daqui a pouco a tua vista, ela estava desfocada, começa a voltar ao normal. E você estava com a cabeça longe. Aquele momento é um momento de transe espontâneo. E isso ocorre geralmente em torno de 1h30, tá? Durante todo o dia, a cada 1h30 a gente vai entrando dessa forma. E o que você estiver pensando, você reprograma a sua mente também. Então, se você estiver pensando em coisas boas, você vai programar de formas boas. Se você estiver pensando em coisas ruins, você vai programar de uma maneira ruim. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: tudo que a gente pensa, aquela história, eu sou aquilo que eu penso. Por quê? Porque você está se programando para esse tipo de situação. Ou seja, se você está tendo um tipo de comportamento, é porque você constantemente está alimentando esse comportamento. Então, com a auto-hipnose é interessante porque você tem condições de se reprogramar, você tem condições de colocar no seu enxerto novas informações, buscar inclusive novas informações. E esse é o nosso objetivo, trazer informações para que você possa mudar a sua forma de pensar. Se do jeito que você está pensando está tudo certo, a tua vida está ok, você está bem, está se sentindo bem, continue. Agora, se precisa mudar algo, é a questão de você se programar, você buscar novos pensamentos e colocar informações boas na sua cabeça. Bom, vamos lá. Ser influenciado é bom? Vamos lá. Essa foi uma pergunta que me fizeram aqui. Falei, tá. Na realidade, assim, ó, quando é o que eu estou falando, se a sugestão, a influência é boa, se a coisa é boa, por que não acatar? No caso, por exemplo, se eu disser para você assim, olha, a sua vida a partir de agora você vai ser sempre feliz, você vai ser uma pessoa que vai saber controlar entender e administrar os seus obstáculos, não problemas. Eu costumo dizer que são obstáculos. Porque a gente, assim, ó, não existe felicidade plena. Você tem altos e baixos. E nos baixos que a gente vem, aí que vem a resiliência, aí é que vem o seu preparo emocional, a sua inteligência emocional, para que você entenda se o processo você pode construir de uma forma boa ou ruim. Que tipo de cartaz você vai fazer quando você passa por momentos, por obstáculos ou situações difíceis. E por isso que é interessante quando a gente comenta, a hipnose no consultório é uma coisa interessante. Porém, a pessoa ela pode utilizar da auto-hipnose, ela pode fazer a auto-hipnose. E é um processo muito tranquilo de ser feito, muito gostoso, e realmente ele te programa de uma maneira positiva. E é interessante, e nós comentamos no curso, sobre emoções destrutivas e crenças limitadoras. Existem muitas delas. Inclusive da forma que a gente fala. Por exemplo, um tipo de palavra que é muito poderosa quando a gente
emite essa palavra. Por exemplo, eu posso. Quando eu falo eu posso, eu estou dizendo para mim mesmo que eu me permito fazer algo e eu tenho capacidade de fazer algo. Então você tem dois sentidos para essa palavra. A palavra pode. Eu me permito, eu posso fazer e eu tenho capacidade de fazer. Então é interessante porque tem pessoas que falam assim, será que eu posso? Será que eu posso? Você já destruiu tudo. É claro que nós temos que ter a autocrítica, o bom senso, mas sempre acreditar que nós temos um potencial. Todos nós temos. Você tem, eu tenho, todos nós temos. E sempre a gente ouve assim, ninguém é tão sábio que não tenha o que aprender e também o que ensinar. Todos nós temos sempre algo para aprender e também algo para ensinar. Por isso que a auto-hipnose, eu acho ela fantástica. Quando nós ensinamos no curso de hipnose para dentistas e para profissionais da área de saúde e educação, eu ensino exatamente isso. Eu ensino a pessoa a ter condições de hipnotizar alguém, mas também que ela tenha condições de se auto-hipnotizar. Ela fazer a auto-hipnose. É importante isso porque para hipnotizar alguém, você precisa ter equilíbrio, você precisa estar bem com você mesmo para que você possa, então, ter a percepção e poder captar na pessoa as reações, as sensações que ela está te passando, o conteúdo que ela está te passando. Então é importante para o profissional na área de saúde estar atento a isso, ter essa sensibilidade. E a gente no curso, a gente passa tudo isso. Uma outra pergunta que veio, deixa eu pegar aqui, nossa, veio bastante coisa. O que quer dizer hipnólogo? Eu já comentei, vou comentar de novo, a palavra vem do grego hipnos, que significa sono, tá? Então, logia é estudo. Então, hipnólogo é o estudo do sono. Mas é estudo do sono através de uma indução, tá? Vamos ver outra aqui. Quer dizer... chegou bastante. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer também, pessoal, fica à vontade, eu estou aqui para responder, tá? Veio uma aqui. Hipnose pode ser usada, por exemplo, fisioterapia? Pode. Pode ser usado na fisioterapia. E eu vou dar um exemplo para vocês, porque assim, inclusive fazendo uma analogia com a odontologia. Quando nós vamos fazer, por exemplo, um ajuste oclusal num paciente, e esse paciente ele sente muita dor, ele está relatando dor e tudo mais, às vezes ele tem problemas de postura. Se você observar, ele tem os ombros projetados para frente, ele anda curvado, não tem uma postura, uma boa postura. E principalmente, se ele reclama de muita dor nas costas, com certeza ele vai ter trigger points. É interessante que seja feita também uma análise, uma avaliação com um fisioterapeuta, porque engana-se que a pessoa acha assim, não, a musculatura não tem nada a ver com o pescoço. Tem, é cabeça e pescoço, tá? E é todo o corpo. A musculatura, ela é integrada. Então, no caso da fisioterapia, a hipnose ajuda, porque você relaxa o seu paciente e no momento onde você, por exemplo, vai trabalhar os trigger points, você pode focar a atenção dele no trigger point também, ajudando na relaxação muscular, para poder dissipar aquele trigger point. Tá? Isso também é importante. E no caso do cirurgião dentista, quando ele vai fazer a manipulação, ele pode provocar uma relaxação muscular, para que ele tenha condições de manipular de uma maneira correta o seu paciente, colocá-lo na posição de máxima intercuspidação, tá? Para que possa fazer o ajuste oclusal, por exemplo, tá? E ele pode, na habitual, leva para habitual. Então, assim, você tem condições, porém, trabalhando com o seu paciente relaxado. Porque depois, mesmo que ele volte ao estado de tensão, mas o ajuste já está
feito para um momento de relaxação. E aí então você começa a trabalhar o relaxamento do seu paciente. A relaxação muscular, o condicionamento para que ele controle as emoções e a questão da ansiedade do seu paciente, porque ela se deflagra durante o dia, enfrentando todas as situações que vão ocorrer durante o dia e que podem gerar estresse no seu paciente. Então, muitas das vezes o cirurgião dentista vai, faz o tratamento, faz um ajuste oclusal, mas e como é que fica o emocional do seu paciente? Por isso que a hipnose é legal, porque com a hipnose você dá a sugestão para que ela perdure durante todo o processo do dia, para o outro dia, e você pode fazer sessões intermitentes. A cada 2, 3 dias você vai lá e reforça, quando você está iniciando o tratamento com o seu paciente. É interessante, porque você vai reforçando as induções. Porque quando você faz o primeiro processo, você instala um negócio chamado signo-sinal, e depois você só começa a disparar. Então, com esse processo que a gente chama de homoação, você vai disparando esses processos e vai reforçando essas induções. É interessante. Eu estou falando de uma forma um pouco mais técnica, mas é porque, assim, muita gente que me perguntou é da área da saúde, por isso que eu estou fazendo essa live, que depois vai ficar gravada no IGTV, para que você possa ter acesso e poder ter mais informações sobre o processo da hipnose. Porque estão me perguntando, inclusive ontem me perguntaram assim, na live. Inclusive a live está já no IGTV também, tá? Otimiza o tempo de atendimento do cirurgião dentista usando a hipnose? Claro que sim. Uma rotina que ocorre demais. Deixa eu ver aqui quem está assistindo. Todos vocês estão assistindo são dentistas? O Dante eu sei que é. A Beta, a Eliana é terapeuta. Legal, sejam todos bem-vindos. O que acontece aqui? Quando você deflagra o processo hipnótico, o paciente chegou, você, na recepção ali na tua antessala, você já pode colocá-lo. Já coloca, dispara. Depois de feito o signo-sinal e tudo mais. Que a primeira vez eu aconselho a fazer na cadeira. Depois não. O que você vai fazer? Na tua antessala você já dispara o sinal. Ele vai andar, vai falar, normal, entre aspas, normal. Só que ele está em transe. Aí você depois coloca na cadeira e já deflagra de novo, aprofunda o processo com ele. E ao fazer isso, seu paciente está totalmente relaxado. E aí você, por exemplo, vai fazer uma anestesia. Você pode deflagrar, por exemplo, nele, o que eu chamo de máscara anestésica, ou seja, você provoca uma analgesia em toda essa região, no interior da boca do paciente, inclusive, não só externo, mas internamente. E aí você vai dar a sua anestesia. Primeiro, você já não vai precisar passar pomadinha anestésica. Eu, em 30 anos de profissão, eu nunca usei pasta anestésica. Isso para mim, eu não sei nem como é que é hoje, atualmente, porque é um produto que eu não usava, eu nunca usei. E o máximo, às vezes, que eu fazia, quando eu percebia que um paciente ou outro estava mais preocupado, cadê a pomadinha? Eu falei, calma. Eu jogava um pouco de anestésico na ponta do dedo e passava como de uma forma tópica. Vai anestesiar? Vai fazer uma pré-anestesia também, igual. E daí eu entrava com anestesia. Porém, porque eu em respeito ao paciente, eu sempre hipnotizava, mesmo hipnotizado, eu usava. Só que em vez de usar um anestubo inteiro, eu usava 1/4, meio. Ou seja, eu dava ao paciente a possibilidade de ter um índice de toxicidade menor. Porque quando você está ingerindo uma substância no corpo de uma pessoa, um anestésico, tem toxicidade? Tem. Só que aí é menor. É claro que é pequeno, não vai fazer mal. Só que quanto mais natural, melhor. Por isso que a hipnose, nessa questão, é bem interessante. Porque eu aplicava menos. Inclusive tem um vídeo meu demonstrativo de uma aula que eu mostro num workshop de uma especialização de periodontia, tá no YouTube, Auto-hipnose Vitor Vaz. E lá eu mostro, hipnose Vitor Vaz, perdão. Eu mostro exatamente isso.
eu anestesiando, não eu, perdão, eu fazendo a hipnose em vários pacientes e os profissionais podendo trabalhar, e logo depois eles davam o relato deles. E as pacientes também, mostrando que como foi agradável a eles, tanto o profissional quanto o paciente, ser submetido a esse processo. Imagina você, dentista, tratar o seu paciente e ser uma coisa que não vai te estafar, que não vai te estressar tanto. Você sabia que a única profissão que ganha do cirurgião dentista em termos de estresse, somente o soldado em guerra, o militar em guerra. É a única profissão que o nível de estresse supera ao do cirurgião dentista. Porque a profissão do cirurgião dentista é a mais estressante que existe. Porque naquele momento, imagina, nós temos que ser precisos, dar um conforto ao paciente e, ao mesmo tempo, tem muito trabalho que é com estética. Hoje, com a odontologia digital, é claro que as coisas estão mudando, as coisas estão melhorando, mas nem todo mundo ainda tem acesso. Nem todo mundo tem acesso. Com a odontologia digital, as coisas estão ficando um pouco mais fáceis. Mas para quem ainda faz da forma tradicional, de moldar, mandar para o protético, preparar, encerar e fazer o trabalho manual, o resultado, às vezes, fica uma expectativa muito forte para o cirurgião dentista, para o paciente. E com a odontologia digital você já consegue vencer essa etapa. Porém, todos nós, imagina se você tivesse que perder um dos dedos da mão, como você se sentiria? E ainda existe pessoas que vão perder um elemento dentário, que vão ter que cortar, vai ter que ser feito um preparo para se colocar uma prótese e assim por diante. Precisa-se trabalhar a cabeça, a expectativa das pessoas. E a hipnose, você consegue mostrar isso de uma forma real para as pessoas. Ou seja, você coloca o nível de expectativa lá embaixo, dando a ela a sensação de fato da realidade, que é o que ela precisa ter. Ela entender a realidade. Quais serão as possibilidades, as limitações e os reais potenciais que aquele tratamento pode trazer. Eu vejo muito dentista falando comigo assim, inclusive no curso. Vitor, eu falo muito com os meus pacientes e os meus pacientes parecem que assim, eu falo, quando eu estou na parte de diagnóstico e quando eu termino parece que eu falei para as paredes. Aí eu falo, sabe, é a arte da comunicação. Para a gente hipnotizar, nós precisamos ter os canais de comunicação em sintonia. Imagina se, por exemplo, aqui na sala tivesse só pessoas visuais e eu estivesse falando uma linguagem auditiva. Vocês não vão me entender. E no meu discurso, se vocês começarem a observar e perceber e sentir o que eu estou dizendo, vocês vão ver que eu estou falando numa linguagem visual, auditiva e sinestésica. Eu estou falando para todos vocês, sem saber quem está na sala, de uma forma que todos possam entender e perceber, até mesmo sentir o que eu estou dizendo. Quando nós estamos conversando com as pessoas, por isso que dá às vezes uma dificuldade muito grande das pessoas se entenderem, porque a linguagem não bate. 80% da nossa linguagem das pessoas são visuais, mas você tem auditivo e tem sinestésico. E a maioria da nossa fala, da nossa comunicação é não verbal. Então, às vezes, e tem pessoas que você pode falar, mas ela tá de olho no seu gestual, ou seja, ela está em sintonia com o seu gestual. Como você está falando, como você se porta, a sua frequência respiratória, o teu olhar. Você já viu que fala assim, um olhar fala mais do que 1000 palavras? Tem gente que o olhar fala mais do que 1000 palavras, de fato. E é verdade. Então, assim, eu gosto da hipnose por isso. Ela te dá ferramentas na sua mão, não para manipular as pessoas, mas que você possa entender quem é que está do outro lado.
Como essa pessoa, como dentista, como profissional da área da saúde, como psicólogo, terapeuta, médico, fisioterapeuta e assim por diante, nutricionista, educador, professores, como você está percebendo a pessoa que está à sua frente? Imagina um professor que pegue, por exemplo, um aluno que seja hiperativo. Ela vai ter um déficit de atenção muito grande e se o educador não tiver uma sensibilidade de perceber isso, o menino vai sofrer bullying, vai ser estigmatizado, vai ser colocado à parte, num processo que de repente você tem um gênio, às vezes uma pessoa com potencial enorme, e que ela é tão reprimida que ela embute. E isso nós precisamos estar atentos. Quando você lida com pessoas, tá? Nós temos essa obrigação, de fato, de entender quem está do outro lado. E eu trago agora para a nossa realidade como dentista. Imagina uma pessoa que chega no seu consultório, que está com uma cárie desse tamanho, com dor de dente, e ela chega e fala assim, eu não aguento mais de dor e tudo mais. E geralmente o que a gente faz? A gente foca na queixa principal. Ele está com dor de dente, então provavelmente é canal e tudo mais. E passa entre os dedos, por que essa pessoa deixou chegar nesse ponto? Você, cirurgião dentista, você, profissional da saúde, quando o seu paciente chega, que você recebe a queixa principal, qual é a sua primeira analogia? O que você faz de analogia? Hoje, nos canais do Telegram, eu soltei um podcast falando sobre a realidade, sobre as coisas que ocorrem e que o cirurgião dentista precisa, inclusive, entender que o consultório dele é uma grande empresa. Tem que ser uma grande empresa, independente que seja desse tamanho. Vocês já ouviram falar do índice NPS? É Net Promoter Score. Se eu não me engano, é isso mesmo. NPS. Tá? O NPS, deixa eu pegar aqui, pegar a definição certinha para vocês. Eu costumo esquecer o nome da... É Net Promoter Score. Deixa eu ver se é isso mesmo. É um indicador, o NPS, ele é um indicador de excelência, de satisfação do cliente. As grandes empresas usam isso. E para vocês entenderem que assim, para uma empresa de alta performance, de alta qualidade, para ela chegar a ter 75% de aprovação, é sinal de que ela tem um índice de satisfação, de performance, de qualidade altíssimo. Altíssimo. Para você, cirurgião dentista, para você, profissional liberal, que atende da área da saúde, que atende pessoas, o que ocorre? Quando você surpreende o seu cliente e dá a ele mais do que ele foi buscar, no caso, por exemplo, a analogia que eu estava falando, o paciente chega com uma panela, um dente desse tamanho, uma cárie enorme, e você vai lá e trata só o canal dele, tá legal, pode ir embora. Só que para chegar naquilo ali, alguma coisa aconteceu. Por que esse desleixo todo? Por que a pessoa ela deixou chegar nisso? É falta do quê? É uma pessoa acomodada, é uma pessoa que está com depressão, é uma pessoa que está enfrentando problema. Por quê? Eu descobri isso. E você descobre. A hipnose me trouxe isso. Ao longo da minha carreira toda, como dentista, eu sempre fiquei atento ao que o paciente falava nas entrelinhas. E fazendo essa analogia do NPS, quando você surpreende o seu cliente, quando você traz para ele algo a mais do que ele foi buscar, você ganha um cliente defensor. Olha como as coisas mudaram. Na minha época, como é que a gente fazia propaganda, marketing? Escrevia para jornal, pagava uma propagandazinha ou fazia alguma coisa na televisão, no rádio, quando tinha condições de fazer isso. Outdoor, panfleto, aqueles volantezinhos, né, os mosquitinhos, punha alguém na rua para ficar distribuindo. Nossa Senhora, isso aí era o marketing
do século retrasado, nem do século passado. Hoje as coisas mudaram. Graças a Deus que mudou. Mas para quem está chegando no mercado hoje, que é novo, que tem 5, 10 anos de profissão, isso é tranquilo. Agora, para os que têm mais de 20 anos, a dificuldade é maior para se adaptar. E eu vejo muito dentista, mas muito dentista, fazendo achando que fazer postzinho em Instagram vai resolver o problema dele. Não é por aí, não. A coisa é um pouco mais além. Porque às vezes você pode impulsionar comprando tráfego, tá? Se você não sabe disso, nós temos um canal no Telegram onde eu explico essas ferramentas, que é o Go Gestão Odonto, tá? Que no meu aí no Instagram, aqui no Instagram, tem ali na bio. Pode entrar, é de graça as informações que estão lá e tudo. E tem também para entrar no canal do Telegram para o hipnose na odontologia. Tá lá os dois. E então assim, aí quando você pega, eu quero estabelecer estratégia para o meu consultório. Legal. Porque hoje, mais do que nunca, o marketing está aqui. Eu respondendo para vocês perguntas e respostas, aqui que eu estou fazendo agora, é uma forma de marketing. Mas, além disso, tem muito. Vocês têm noção de quantos? Até quem está assistindo, eu gostaria que respondesse, de preferência, por favor. Vocês têm noção de quantos marketings existem hoje, por causa da internet, por tudo que está acontecendo? Quantos marketings existem? Eu gostaria de ter a resposta de vocês. Sabem sim ou não? Eu vou responder para vocês. São 83 tipos de marketing. E tem marketing para tudo. Tudo que vocês imaginarem. E o marketing boca a boca... perfeito, gente. Então, obrigado pelas respostas, pessoal. São mais de 83 tipos de marketing. Quando eu comento assim, quem esteve no workshop de hipnose na quinta-feira, eu pude falar muita coisa sobre isso também. Falei de gatilhos mentais, falei um pouquinho de modelagem de comportamento. No curso agora de quinta-feira, que vai começar dia 16 agora, às 19 horas, e as inscrições vão somente até amanhã, meia-noite. Depois, aí é só o próximo curso. É porque nós estamos tendo uma demanda muito legal. Está bem legal mesmo. E nesse curso eu vou ensinar, por exemplo, gatilhos mentais. A gente costuma, quando você fala em gatilhos mentais, são assim, para o cirurgião dentista, ele precisa entender 17. Se dominar 9, já está legal. Ele precisa saber de 9. De 7 a 9, que é importante. Eu vou citar uns, mas os outros eu vou deixar para que você conheça lá no curso. O que é mais conhecido? Da escassez, o da prova. Sabe qual que é o gatilho mental que o dentista usa para a prova? É o antes e depois. Isso é um dos gatilhos. O antes e depois o dentista utiliza bastante nas suas postagens e tudo mais, né? Mas outro é depoimento. O seu cliente, você ter um depoimento do seu cliente para poder embasar o que você está dizendo. Eu faço e sou bom. E eu sei o que eu estou fazendo. Quando você, estou falando para você. Pega o depoimento do seu cliente, peça para que ele escreva, peça para que ele te passe alguma coisa. E isso eu vim aprendendo ao longo desses 30 anos, 35 anos, estudando e aplicando hipnose. Eu aprendi isso fazendo. Vocês já viram, por exemplo, gente, outdoor na rua? Sabe quanto tempo que leva que a mensagem do outdoor, vocês têm noção quanto tempo tem que ser que a mensagem do outdoor tem que passar para quem está vendo? 3 segundos. Somente 3 segundos. E aí, a informação mais precisa, a mais importante, fica no raio de ação de quem está olhando. Então, quando alguém bater o olho no outdoor, já se sabe para onde ele vai olhar. Porque tem 3 segundos somente. Olhar e 1, 2, 3. É muito rápido. Muito rápido. No seu consultório, qual a informação principal quando a pessoa entra no seu consultório? Uma dica. E isso eu ensino no curso de hipnose. Porque isso, o que é hipnose? Quando eu falo do fundamento do rapport, rapport o que é? Rapport é você estabelecer
uma comunicação com o seu paciente. Vocês desculpem pela voz, porque eu tenho rinite, meu nariz entupiu aqui. Mas quando você vai fazer o rapport, o seu cliente chega no seu consultório, primeiro, qual a primeira impressão que ele vai ter de você? Você está com o seu jaleco limpo, você está bem arrumado, tanto homem quanto mulher. A sua secretária está bem vestidinha, está tudo padronizado, o seu consultório está bem organizado. Pelo amor de Deus, dentista que tem revistinha na recepção, aborta, joga tudo no lixo. Joga no lixo. O que você tem que ter na recepção? Uma televisão mostrando o teu trabalho. Que ali você está construindo através dessas dicas que eu dou no curso de hipnose. Porque não é só hipnotizar na cadeira, é você encantar o seu paciente. Quando ele sai do seu consultório, e isso acontecia comigo. Gente, eu quando fazia profilaxia, eu cansei de ouvir. Se eu quiser pegar só depoimentos de pacientes que viravam para mim e falavam assim, doutor, por que a sua profilaxia não era limpeza? A sua profilaxia é diferente. Eu nunca vi igual. E era igual de todos os colegas. Mas é a forma de fazer. E o resultado, o paciente chegava a dizer assim, nossa, meu dente clareou. Eu falava, não clareou nada, está igual. Mas chegava até a ter essa reação. Eu devia ter filmado, coisa que eu não fiz, mas acho que eu vou colher alguns depoimentos. Mas assim, gente, era impressionante. E isso você pode dar ao seu paciente, você pode dar para o seu cliente. E o dentista, às vezes, não se atenta a esses detalhes, porque está tão preocupado em absorver conteúdo científico, que é importante, que tem que ter, mas se esquece que precisa de entender de gestão, precisa entender de marketing, tem uma série de situações. Por que eu gosto tanto da hipnose? A hipnose me trouxe um discernimento para ser diferente em relação à minha concorrência. Eu, quando colocava um consultório, antigamente, é diferente do que é hoje. Porque hoje, por exemplo, com a internet, com as redes sociais, você pode colocar o teu consultório no 20º andar. Opa, obrigado, doutor. Opa, show, parabéns. Isso é legal. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado. E legal, depois vamos conversar. Depois me manda um direct e aí vamos trocar umas ideias, tá? Porque nós temos um curso de gestão odonto também exatamente para isso. Porque a minha intenção, a hipnose, o que eu estava comentando com vocês, pessoal, ela me trouxe, quando eu iniciei, porque assim, eu já estava estudando a hipnose, como que ela ocorreu na minha vida. Eu no site Hipnose Victor Vaz, com C, Victor Vaz, vaz.com, tá? Depois eu vou deixar descrito na descrição do vídeo, no IGTV, para vocês acessarem. Lá eu conto. Eu, quando tinha 17 anos, eu tinha um professor de matemática, eu detesto matemática. E o meu pai tem até teorema. Tinha, né? Meu pai era matemático e tudo, foi gerente de banco e, bom, a área dele era números. A minha não, a minha é a área humana. Mas a minha professora, e eu ficava ansioso e agitado. Nossa, meu Deus. E ela virava para mim e falava assim, poxa, se acalma, cara, você é muito agitado, muito ansioso, precipitado. E eu fiquei incomodado com aquilo. E foi aí que eu comecei, porque imagina, gente, eu tinha 17 anos, eu tô com 54, vamos fazer conta aí, me ajudem, vamos fazer conta, quanto que dá isso aí. Mas há mais de 35 anos. E o que acontece? Eu não tinha psicólogo na minha cidade, porque é o interior de Minas Gerais, imagina, há quase 40 anos atrás, Jesus na causa, né? Então, o que aconteceu? Algum lugar eu tinha que buscar essa informação. Conversei com meu pai, com a minha mãe e tal. E eu falei, quer saber? Aonde que tem conhecimento? Biblioteca. Não tinha internet, não existia internet. Essa história de eu falar para
um aparelho e as pessoas me verem do outro lado, era em revista. Quem conhecia a Barça, a enciclopédia Barça, a britânica, isso, obrigado Dante, 37 anos, exatamente, olha só. Gente, o conhecimento, por exemplo, eu lembro, na minha casa tinha a tal da Barça, enciclopédia, vinha 22 livros, era uma coisa ali que você estudava, que a gente tinha acesso. Então eu comecei ali, comecei na biblioteca, fui na biblioteca, comecei a estudar. Aí eu peguei um livro de Freud, e ali eu comecei a minha história na hipnose. Comecei estudando Freud. E aí, meu pensamento começou a mudar. Quando eu entrei para a faculdade, eu utilizava mais com receio, porque o preconceito era absurdo. Eu, quando estudava em casa, eu punha a lanterna debaixo do cobertor e estudava escondido. Para meu pai não ver, minha mãe não ver, porque, assim, era coisa do outro mundo. Imagina, se hoje tem preconceito da hipnose, imagina há quase 40 anos atrás. Interior de Minas Gerais, família tradicional católica. Então, mineiro, imagina. Então, assim, eu comecei assim. E ao longo da minha vida, eu percebi isso. Eu percebi que aí eu comecei a modelagem de comportamento. Eu modelei o meu comportamento para quê? Observar as pessoas. Eu adoro falar, vocês já viram, né? Eu falo para burro, mas enquanto eu estou falando, eu estou de olho e ouvidos atentos. O meu ouvido, no consultório, eu brinco que meu ouvido é uma navalha. Às vezes, mesmo aí você aprende, eu aprendi a não ser precipitado, aprendi a controlar a minha ansiedade, a minha agitação, eu aprendi. Aprendi a melhorar a minha concentração, aprendi que quando eu queria fixar um conteúdo, que eu estudava demais, aí uma dica para quem estuda, adora virar à noite, lê do engano, você tem que estudar e depois dormir. Porque o seu cérebro ele precisa de um tempo para poder assimilar e guardar. E não tem método melhor. Você estudar e vai dormir. E precisa de ter aquelas 6 horas, sabe? Um sono completo, um sono restaurador, para que aquelas informações que você estudou, você possa filtrar e guardar. Então, aí eu aprendi isso. Eu adorava dormir na sala de aula. Mas o sono induzido, não o sono normal. Eu gravava um monte, o professor ficava até bravo comigo. Mas eu gravava muita coisa. Então, assim, é claro que tudo dentro da normalidade do bom senso. Então, essas dicas que a gente está dando para vocês sobre que eu falei aqui do NPS, por exemplo, para você ter um nível de excelência dentro do seu consultório, qual é o padrão que você está estabelecendo? Para você aprender a fazer a modelagem, ou seja, estabelecer um padrão de comportamento, a hipnose te ensina isso, gente. Ela te ensina. Olha só, olha a ferramenta que a gente está trazendo para o cirurgião dentista. Não é, porque tem muito cirurgião dentista que está imaginando assim, ó, por que o nosso lema é menos tempo, mais segurança e mais humanizado? Menos tempo porque eu até explico lá no vídeo, e dei o exemplo de uma anestesia. Você coloca o paciente na cadeira, em vez de você, por exemplo, uma alveolar inferior, aquela que a gente aplica lá embaixo para poder extrair um dente de siso, um terceiro molar incluso. Você anestesia. Quantas vezes, meu Deus, que eu via os colegas, né? Às vezes eu presenciava e tal, e ficava observando. O cara às vezes ficava meia hora esperando uma anestesia pegar. Porque tem um detalhe. Por mais que você conheça a manobra, que você põe o bisel voltado para o osso, que você vai... Porque tem algumas manobras que são importantes na hora que você vai anestesiar. Injete o anestésico devagar, para evitar acidentes, para evitar uma lipotimia no seu paciente e tudo mais. Tem tudo isso. Mas, além disso, tem um negócio que trabalha contra a gente. Porque, assim, quando você conhece bem a anatomia do local que você vai fazer anestesia e vai operar, mas existe uma coisa que poucos dentistas param para perceber. A variação do normal. A variação anatômica. Nenhuma anatomia é idêntica à outra.
E a troncular para iniciar um caso de pulpite, então. É bem isso aí, doutora. Então, agora imagina uma coisa, pessoal. Você anestesia e aquilo não pega. Aí o que você faz? O que eu fazia? Aí sim, eu já punho o paciente na cadeira e eu ensino como você, por exemplo, com o seu refletor, com o cabo do espelho, com a seringa tríplice, são ferramentas para você hipnotizar e aprofundar a transe. Isso eu fiz eu ensino isso. Inclusive o curso que vai ter no dia 21 de agosto, que é Induções Rápidas, eu vou entrar exatamente com essas... Mas para fazer o Induções Rápidas, tem que fazer o curso anterior. Porque cada módulo é na faixa de 20 horas. Você adquire 20 horas de curso, eu vou entregar 24. E você vai construindo. Porque para você estar habilitado pelo CRO, você precisa de, no mínimo, 180 horas. Precisa de 180 horas. Então é um processo. Por exemplo, quem fez o workshop comigo quinta-feira, foram 2h30. Ganharam 2 horas e meia de certificado. Ganhou. Foi gratuito? Foi. Mas opção minha de entregar um conteúdo gratuito. Não teve problema. Para mim não teve problema nenhum. E o que acontece? Isso tudo contabiliza. E é importante por quê? Porque você vai aprendendo como utilizar a hipnose dentro do seu consultório. Não é só colocar o seu paciente na cadeira, não é só vamos dormir, porque todo mundo fantasia. A hipnose é algo extremamente mais complexo. Fiquem atentos aos depoimentos que nós colocamos aí, tá? Porque exatamente quem já fez o curso, tem 3 depoimentos lá, professor Oberdan Ferreira, Rodrigo Viana e o Fernando Neves. Todos os 3 especialistas, tem 2 professores universitários e eu agora vou subir o próximo depoimento também. Vocês vão poder ver assim, a riqueza de informação que esse pessoal traz, porque eles começaram a entender que a primeira coisa que todos, é unânime, todos aprenderam a fazer, auto-hipnose. Da auto-hipnose já estão fazendo a hipnose. E tem alguns deles ali que já está aprofundando. Aí você já dá os seus primeiros passos. E estão aguardando agora o próximo curso, que vai ser dia 21 de agosto também. Mas esse do dia 16 agora, depois de amanhã, que a gente já vai começar, ele é online ao vivo. Mas você tem uma gama de... Funciona. Aquilo que a gente se propõe a entregar está acontecendo. Eu estou muito satisfeito com isso, estou bastante empolgado, porque assim, eu estou recluso em casa, não saio para nada, porque com essa situação toda, eu sou grupo de risco, porque eu tenho 54 anos e já infartei, então quer dizer, eu não posso correr meus riscos. Então eu estou em casa, o que eu estou fazendo? Eu estou me dedicando a isso. Eu tenho tempo para poder me dedicar. E quando eu me reinventei nessa situação, assim que entrou o Covid, essa situação toda que a gente está vivendo, foi cancelado um monte de curso meu online, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, foi cancelado. Um dos lugares que a gente dá muito curso, que é no Equador, olha o caos que virou lá. Então o que eu falei assim, poxa, vai ficar muito tempo tudo isso. Mais uma vez a hipnose vindo na minha vida e me trazendo uma outra visão e outro discernimento. Eu não tinha experiência online, em dar curso online, nenhuma. E foi um desafio. Falei, opa, vamos embora. Matei no peito e falei, vamos lá. Porém, com os 2 pés plantados no chão. Preparei com muito cuidado, com muito carinho, trouxe muito conteúdo, preparei os vídeos, preparei tudo. Quando estava tudo pronto, falei, agora eu estou pronto para dar o curso. Isso em menos de 30 dias. E aí eu vim, e já estamos na 4ª turma. Na 4ª turma. E está sendo legal porque a gente está peneirando, porque o que eu quero são pessoas comprometidas. Pessoas, você que está assistindo e que vai assistir esse vídeo agora aí para frente, eu quero você que queira se comprometer, que esteja realmente interessado em fazer diferença. Aonde você vive, para as pessoas que você vive e principalmente para você
que você queira mudar o que você está vivendo. Que você queira se reinventar. Porque nessa época, o dentista que acha que está voltando para o consultório e as coisas vão ser iguais, não vão. Já mudou. Não é que vai mudar, já mudou. Quer um exemplo? Queira ou não queira, se você quiser prevenir, por exemplo, da pandemia, do que está acontecendo, da contaminação, você tem que usar as EPIs. Não é o Vitor que está impondo, é uma realidade. Esses dias atrás eu vi muitos colegas, por exemplo, com problema de hipóxia. Né? Por quê? Está colocando a máscara, põe a N90, põe uma tripla, depois põe uma N95, e o que acontece? Primeiro, diminui a demanda de oxigenação. E segundo, ele ainda respira o CO2. É óbvio que, depois de um certo tempo, trabalhando, imagina, o que vai acontecer? O dentista ele vai ter dificuldade de oxigenar o cérebro, então ele vai ter tontura, dor de cabeça, mal-estar. E está ocorrendo episódios com muita frequência. Existe uma técnica, e a gente utiliza muito na hipnose. Sabe aquela técnica da mulher grávida, quando ela está ganhando um neném, que ela... Façam isso 5, 6, 10 vezes por dia em lugares isolados para que você hiperoxigene, tá? Quando você puxa com força o ar, você está puxando uma gama maior de oxigênio. Então você está fazendo uma hiperventilação, uma hiperoxigenação. Então, tá aí, doutora Beth Almeida. A resposta, então. Tá aí uma dica. E eu ensino isso, gente. E aqui eu tenho uma outra técnica também que eu não vou fazer aqui, porque mas tem você pode tampa o nariz e puxa com vontade, chega a arder. E é uma maneira que a gente usa, porque quando você hiperventila, vocês já viram que quando você respira o oxigênio, além de ficar com a voz diferente, a gente fica tonto. Quando você tem uma demanda maior de oxigênio, você fica tonto, sabia? Tanto quando falta, quanto tem demais. Tudo em excesso muda o padrão. E com isso, você consegue manter um equilíbrio do seu organismo durante o dia. Porque como tem procedimentos, por exemplo, que o dentista fica o quê? 1 hora, 1h30, 2, depende do procedimento. Por exemplo, vai colocar uma bateria de lente de contato, cimentação. Você vai cimentar, né, vai fazer uma maquiagem dental, sei lá, algumas coisas nesse sentido. São procedimentos que levam tempo. Aí você está lá, enclausurado. Deixa eu ver, tive sangramento nasal quando cheguei em casa. Perfeito. Então, 2 dicas aí, tá? Primeiro, essa hiperventilação. Primeiro. E segundo, no caso dela, pega uma bacia de água, coloca, por exemplo, você pode colocar hortelã e põe água quente e deixa aquilo, pode colocar isso, pode colocar algumas ervas, o que for melhor para você. Tá? Mas natural. Deixa aquele ar subir para gengibre também, porque dilata, tá, gente? Além da fumaça, hidrata e ele vai dilatar. Você precisa ter as vias aéreas liberadas e respirar, oxigenar o seu corpo. E tem outro detalhe. No curso de hipnose, eu ensino você a respirar corretamente. Uma das técnicas que a gente ensina... O Dante acho que já teve a oportunidade de perceber isso, fez um curso comigo, né, Dante? É você imaginar uma folha de papel sobre o seu umbigo, sobre a sua barriga. E aí tem a maneira correta de você respirar. Na yoga, ensina muito. E eu trago tudo isso, todos esses conhecimentos que eu pude ao longo da minha vida perceber o que é benéfico para melhorar para o ser humano, eu agreguei. E eu utilizo, porque uma das coisas que a gente precisa também é aprender a respirar corretamente. E quando você respira corretamente, você oxigena o seu corpo, você revitaliza o seu corpo. Tá? Então, gente, assim, tá acabando, infelizmente. Estou nos 30 segundos. Quero agradecer demais a presença de vocês, foi gostoso. Vai ficar no IGTV, eu vou deixar na descrição o site. Na bio tem os links para participar dos canais do Telegram
e tem ali também inscrição. Dia 16, 19 horas, começa o curso HCO Hipnose na Clínica Odontológica. Um abraço para todos, até o próximo encontro.